Quer comprar calça jeans com o melhor preço do mercado? Black Friday na Eixo Company. Tá rolando promoção em todos os tipos de calças, shorts, acessórios, tudo no precinho. E usando o cupom Edson15 você tem desconto nas suas compras. E compras acima de R$400 ainda levam frete grátis. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Vou virar o assunto aqui e quero falar um pouquinho sobre moto com vocês. Que é um assunto que eu não trago muito no canal, porque eu não sou um motoqueiro, um motociclista, um motoclista, que nem meu amigo Miguel do Piuí, que agora tem carta de moto. Mas, meu amigo, isso daqui é uma parada que a gente precisava começar a conversar um pouco, tá? São Paulo tem alta no número de motociclistas mortos no trânsito. E veja bem, a gente teve medidas já em São Paulo para tentar piorar ou mitigar isso daqui e não melhora. Então a gente tá falando aqui de, mesmo a faixa azul tendo sido incorporada em boa parte de São Paulo, a gente ainda continua tendo trânsito caótico pro motoqueiro e motoqueiro caindo, morrendo, se machucando. Isso que a gente tá falando de morte, né? Não falando de acidente. Então, ó, o número de motociclistas mortos no trânsito em São Paulo cresceu 3% em 2025, com média de 7 óbitos por dia no estado. O número de motociclistas no trânsito em São Paulo segue em alta e chegou a 1.700 entre janeiro e agosto, mais de 7 por dia, um aumento de 3% em relação ao ano passado. Os números foram divulgados pelo Infociga do Detran. Além do número acumulado, também houve um crescimento de 5,7 na morte no comparativo no mês de agosto. No início de agosto, o Metrópolis mostrou como os aplicativos estimulam a impudência no trânsito ao promover uma espécie de gamificação do trabalho, quando o motoboy se arrisca em momentos que são ofertados bônus sobre tarifa básica. Tudo para ficar disponível para uma nova corrida mais rapidamente, aumentando o risco de acidentes. Infociga segue pela trás pela primeira vez dados sobre o perfil de condutores e veículos envolvidos em acidentes, desde que sejam cadastrados na base do Detran. O exemplo mostra, por exemplo, que 20% dos motociclistas mortos no trânsito tiraram habilitação no máximo há 2 anos. Nossa, que tristeza. 20% estavam andando de moto há menos de 2 anos. Também de forma inédita, o Infociga mostra que os custos estimados dos acidentes por município, com base no Instituto IPEA, por estimativa, o custo para os cofres públicos são de mais de 185 mil sinistros. Meu Deus, isso de 12 bilhões! Caraca! Já nos últimos 12 meses, somente na capital de São Paulo, o impacto financeiro foi de 2,6 bilhões. Peraí. Caraca, mano. Outro dado que se destaca. Então, ó, isso aqui é uma coisa importante que a gente precisa falar, porque eu acho que quando a gente tá falando de acidente de trânsito, de prudência no trânsito, muitas pessoas, elas tratam isso por um caráter meio que individualista, certo? Que é o seguinte, o cara morreu, ele perdeu a vida, problema dele. O cara se acidentou, ele perdeu a vida, problema dele. Não é problema dele, é problema nosso. Infelizmente, tá? Porque a gente que vai pagar a conta, sacou? Só pro estado de São Paulo, foram 12 bilhões pra pagar a conta do acidente de moto. Só na cidade de São Paulo, 2,6 bilhões. Bilhões esses que podiam estar sendo destinados para várias outras coisas da cidade. Aparelho de saúde pública, aparelhos de entretenimento, melhorias em fios elétricos e algumas outras coisas. Mas não, a gente está gastando 12 bilhões no estado de São Paulo por conta de acidente de moto. Então, quando a gente está falando de acidente de moto, a gente não pode tratar isso como um caráter individualista. Ah, morreu, acabou. Não. Quando o cara morre, é aí que começa o problema. Porque a gente pode falar de várias extensões que tem um acidente de moto. A gente pode falar da extensão para a saúde pública, o cara que é levado até o sistema de saúde brasileiro, tem um custo, tem um cuidado, a ambulância que se desloca, a coisa que tá chegando. A gente pode falar do custo que tem para o próprio lugar onde o acidente acontece. Então, sei lá, um carro desviou do cara, bateu num poste. A prefeitura vai ter que pagar aquele poste. Se ele quebrou alguma coisa do trânsito, a gente vai ter que repor aquilo. E a gente pode falar do próprio trânsito. O trânsito causado por um acidente de moto, ele piora a qualidade do transporte na cidade. Então isso faz com que o deslocamento seja mais difícil. E quando o deslocamento é mais difícil, a gente tem um problema na produtividade brasileira. Quando a gente está falando sobre urbanismo, quando a gente está falando sobre trânsito, quando a gente está falando sobre transporte, a gente está falando por um sistema que ele é muito irrigado e complexo e justo. Então uma coisinha que acontece aqui, ela tapa uma outra ponta ali. Então a gente já sabe que uma morte de um indivíduo é uma coisa que ela não vai afetar uma cadeia, ela afeta uma cadeia. E várias mortes sistemáticas, 7 por dia, fora os acidentes, isso vai causando uma série de problemas
para toda uma cidade. E quando a gente tá falando que uma coisa é tão constante e só aumenta, a gente começa a ter um problema em uma cadeia municipal, e se pá até nacional. Então por isso que a gente precisa tomar um cuidado, assim, o cara morrendo de moto não é morreu, foda-se, não. Pô, tem uma família, tem um cuidado. Pô, se esse cara for se machucar, quem é que vai pagar o INSS desse cara? Se o cara ficar inválido, se o cara é a força de trabalho que perdeu, aí a mãe que tem que ir trabalhar, aí tem que fazer não sei o quê. Então a gente tá falando, esse cara pode cair no assistencialismo. Então a gente tá falando aqui de uma cadeia muito grande que a gente não pode olhar única e exclusivamente pra morreu, acabou. Bora. Trata-se do maior potencial desde 2019, início da série histórica. Caralho. Dessa forma, 4.000 pessoas perderam a vida no trânsito em São Paulo só entre janeiro e agosto. Uma média de 17 por dia. Meu Deus do céu. Pelo menos teve uma quedinha aqui em período de 2024. Isso aqui é um número preocupante também, tá? Os dados mostram que 17 dos pedestres mortos em trânsito, 4 entre cada 10 tinham 60 anos ou mais. Cara, a gente tem um problema muito grande de idoso morrendo no trânsito em São Paulo. Inclusive, o pai de um amigo meu morreu assim. E a gente fala muito pouco. Moto é um problema muito grande em São Paulo. Porque quando você tem uma cidade que ela não foi pensada para um transporte público de qualidade, o transporte individual é valorizado. E quando você tem uma cidade que também, olha só, ela não tem um transporte individual de qualidade, o cara da moto, ele é a vítima. Ele é a ponta mais fraca. Por quê? Porque é o jeito mais rápido de andar. Então, se a gente sabe que o carro não roda direito em São Paulo, porque tem muito trânsito, a gente sabe que o transporte público não funciona, o cara pega uma moto. E moto, ela pode ser desde o entregador, o motoquinha fazendo a entrega dele de iFood, que é... Desculpa, ô Manuel, o motoca sempre estorvando. Não, velho. O motoqueiro hoje é uma parte vital da economia brasileira. O motoqueiro, ele não estorva. O motoqueiro, ele é vital para diversos comércios no Brasil hoje. Eu não gosto de quem menospreza, de quem coloca o motoca para baixo, porque o motoca, ele é essencial. Ontem, tocou minha campainha com minhas luzinhas de Natal na minha casa. Quem entregou minhas luzinhas de Natal do Mercado Livre? Um motoca. Anteontem, eu pedi um iFoodzinho. Não, na sexta-feira eu pedi um iFoodzinho para mim e pro meu cinegrafista. Quem entregou? Um motoca. Então hoje existem comércios, empresas, lojas que sobrevivem no Brasil via motoca. Ponto. O iFood vem por causa de motoca, então são negócios locais que dependem disso. O Mercado Livre chega por motoca. Isso se a gente não falar de log. Então, assim, o motoqueiro é vital. Ponto. Só que, apesar do motoqueiro ser vital para a economia nacional, a vida do motoqueiro não é. A gente trata o motoca como se a vida dele fosse dispensável, descartável. De várias formas. É o baixo custo da entrega dele. Então, o cara não ganha o suficiente pela corrida que ele faz. Baixas políticas de valorização desse cara. Então o cara tem cultura de bico. Generalizar motoqueiro por quem dá grau de uma burrice tamanha. Basicamente qualquer coisa de delivery que seja itens de sacola é feito por motoca. Exatamente. Então assim, a gente precisa entender essa coisa de querer generalizar como se todo motoqueiro desse grau é de uma ignorância gigantesca. É tipo feminista retardada que fala que todo homem é estuprador. É o mesmo nível de argumento. Porque tem muito motoca que é pai de família, que trampa honesto, que faz o trampo direitinho e não dá grau. E tem muito cara que trabalha, que anda de moto em São Paulo justamente para conseguir se deslocar mais rápido e conseguir cuidar da família dele, da vida dele. Então colocar tudo isso na mesma equação é um pouco de ignorância e de um reducionismo. E assim, eu quero que o cara que dá grau na moto caia e se foda. Não morra, porque eu vou ter que pagar essa conta depois. Mas assim, você querer reduzir isso, não dá pra gente reduzir. E a gente precisa falar um pouco também sobre imprudência. A imprudência acontece por quê? Porque o cara tá desesperado pra ganhar dinheiro. O cara tá desesperado pra ganhar dinheiro. Hoje, o cara tá vivendo isso daí de tudo quanto é jeito. Assim, porque o cara sabe que essa grana tem, porque ele não tem emprego,
porque ele não vai conseguir trabalhar, porque ele vai ganhar um bagulho que, sei lá, tipo, é R$ 1.000, né? 1.500 conto pra trabalhar lá de assistente de restaurante, de um restaurante merda. E aí, ele fala assim, não, cara, eu prefiro fazer o Nubankzinho, eu prefiro trabalhar no iFood, porque eu vou ganhar um pouquinho mais, vou poder dar um pouco mais de condição pra minha família. Então, assim, se esse cara não ganha bem, ele vai estar numa correria mesmo. E aí também precisamos falar sobre imprudência, assim, pô, cara, existe uma imprudência, existe um risco muito grande em São Paulo, e é perigoso mesmo, de galera que passa farol vermelho, atravessa cruzamento, atravessa rotatória. Pô, esses dias, eu quase atropelei um maluco na rotatória. Tipo, eu tava passando na rotatória, eu tava fazendo a rotatória certinho. O cara passou pelo meio da rotatória e, mano, e foi. Falei, viado, se eu tivesse olhado pro lado, eu teria matado o cara. Ou teria, mano, ter atropelado ele, ter levado ele embora por uma brincadeira, por uma parada. Tem um documentário chamado Vidas Entregues no YouTube. Então, assim, tem um monte de coisa que a gente precisa olhar, que a gente precisa analisar e precisa, velho, começar a levar a sério, mano. Precisa levar a sério, sabe? Precisa começar a entender que, assim, esse é um problema que já não é mais um problema só de saúde pública, é um problema de economia. Tá custando dinheiro pra população. É uma parada que, assim, infelizmente a gente depende disso pra rodar. Dependemos disso pra rodar e vamos precisar disso pra rodar mais. Ponto. E aí a gente precisa entender como é que a gente dá dignidade, como é que a gente melhora as condições de trânsito. Soluções que eu daria pra galera que vai falar que eu não dou solução pra nada. Um aumento cada vez maior de faixa azul em São Paulo, mais punições para infrações de trânsito, melhor remuneração para motoca em corrida, política de beneficiar mais. Pô, o cara ganha mais, ou que tem a progressão por entrega, por tempo. Pô, paga melhor as motoca. Pô, iFood, tá ganhando bastante dinheiro, você pode pagar um pouquinho melhor as motoca, a gente sabe disso. Outra parada importantíssima também, tentar tirar quem não precisa de moto da moto. Tentar tirar quem não depende da moto. Entendo muito bem isso, mas boa parte dos motocas não entendem. Parece que eles querem viver sempre uma roleta russa. Assim, o J. Williams, é boa parte dos motocas? Você acha que, assim, é uma maioria? Assim, eu não gosto muito desse pensamento de a gente falar que é uma maioria. Porque, assim, no trânsito, xingar é uma coisa. Agora, eu chegar aqui e falar em público é tipo eu falar que todo caminhoneiro é bolsonarista e para a porra do país por qualquer merda. Que eu acho irresponsável. Eu acho que tem muito trabalhador de família, velho. Eu acho que tem muito trabalhador de família aí que, porra, que tá fazendo o possível pra sustentar a família dele, mano. E acho que às vezes precisa um pouco de empatia. O problema é que às vezes esse cara bota a vida dele em risco. Não acho que o cara faça porque ele é um Darth Vader. Eu acho que o cara faz porque, mano, ele tá no desespero, como boa parte das pessoas estão. E como tirar da moto? Peter, é simples. Esses dias eu fui visitar o glorioso bairro da Vila Zelina. Nossa senhora. Nem era Vila Zelina, né? Era quase Aricanduva. E eu comecei a fazer uma conta. Fui na casa de uma amiga minha, comecei a fazer uma conta do tempo que é a distância da casa dela até um ponto de ônibus e do tempo que é do ponto de ônibus até um metrô. E o trânsito que tava naquela região. Cara, aquilo é um inferno. O cara que vai fazer uma parada de transporte público, pô, ele vai se fuder. E o cara às vezes não vai conseguir tirar um carrinho. Então a moto pro cara é uma solução. Como é que você tira o cara da moto? Cara, transporte público de qualidade. É simples. Gente, papo reto. Eu vou falar uma coisa que é desesperadora. Quando você vai pra uma cidade fora do Brasil, o Ed tá com medo dos motocas derrubarem o portão deles. Gente, meu tio era motoboy. Então eu não tô falando de um bagulho que eu acho. Tá? Tô falando de um bagulho que minha família já teve ligada com isso. A gente tinha desespero do meu tio trabalhando com motoboy. Meu tio já sofreu acidente. Meu tio tem pino no joelho. Meu tio sofreu mais de um acidente. Ele trabalhou como motoboy por muito tempo. Hoje em dia ele já não anda mais tanto de moto assim, mas meu tio durante muito tempo trabalhava de moto e eu morria de medo, porque meu tio é meu irmão mais velho. Morria de medo, assim. Meu tio trabalhava entregando pizza à noite. Tocava o telefone à noite e tinha medo de ter acontecido algo com o tio. Então, assim, não tô falando uma coisa que eu acho, tô falando uma coisa que a gente vive. Isso numa época que era muito mais tranquila. Converso com esse meu tio hoje sobre motoca, ele é desesperado também. Então, assim, eu tô falando uma bagulho que minha família viveu, tá? Você vai pra uma cidade fora do Brasil, e não precisa ser muito longe não, tá? Pode ir pra Santiago, pode ir pra Buenos Aires, tá? E se você é de São Paulo, a primeira coisa que você vai ficar chocado é com isso daqui, ó.
Caraca. Não tem buzina de moto? Não tem escapamento aberto? O barulho de moto não roda? Por quê? Tem outros modais de transporte na cidade que funcionam muito melhores do que a motoca. Então, cara, olha, ele pensa, pô, eu preciso arriscar minha vida numa moto? Não, porque eu posso ir de trem, posso ir de ônibus, posso ir de bike. Pô, cidades civilizadas tem bike. Em Londres tinha uma campanha gigantesca para andar de bike. Tem gente que vai trabalhar correndo, que é um absurdo. São cidades retas, cidades um pouquinho mais planejadas, cidade onde um transporte público de qualidade funciona. E o cara pode olhar. Meu pai de 58 anos fazia entrega pra pagar as contas, se acidentou e quebrou a clavícula por responsabilidade de outro motoca. É, mano. Assim... Pô, mesmo Nova York. Falar uma coisa pra vocês bizarra de Nova York. Quando eu tava em Nova York, apesar de ser barulhenta pra cacete, uma cidade mais barulhentas do mundo, mano, eu andei de bike por lá muito mais seguro do que andei em São Paulo. Peguei uma bike elétrica, mano, é bizarro. Bizarro, 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 bizarro. Como eu olhei e falei, pô, porque assim, é uma cidade que tem um monte de rodovia, de ciclovia, um monte de, tipo assim, a galera faz, por exemplo, em Nova York, a galera tem muito mais bike elétrica e bicicleta do que motinho entregando. Pelo menos na minha percepção ali, né? Precisaria morar lá pra entender isso. Então, assim, existem políticas públicas pensadas pra isso. E, de novo, o que a gente tá falando não é tirar todos os motoqueiros da rua. A gente tá falando de tirar de quem não precisa estar numa moto, da moto. Então, por exemplo, não é todo trabalhador nova-iorquino que ele tem uma motoca. Porque o transporte público deles até que funciona um pouco. Londres, mesma coisa. O cara vai olhar e falar assim, pô, eu posso ir de metrô e ônibus, eu posso pegar uma motoca, uma moto. Fala, metrô e ônibus é bem mais rápido. Você diminui o número de moto no trânsito. Você entendeu o que eu tô falando? Você diminui. Quando você diminui o número de moto, você diminui o número de acidentes. E aí, essa é que é a parada que precisa entender. A gente precisa dessas políticas e, assim, tudo junto ao mesmo tempo. Tirar quem não precisa estar na moto da moto. Deixar o que é essencial, porque não vai funcionar sem moto. Isso é real. Não vai funcionar. Não vai funcionar sem moto. Se o trânsito daqui fosse menos pior, o que seriam 20, 30 entregas de moto, seria uma entrega de uma Fiorino, por exemplo. Mas, como o trânsito aqui é uma merda, e para não afetar a querida da nossa produtividade, tem que ser uma motoca. Então é isso, né? Porque é uma pena que, mano, o nosso... Porque a gente morrendo, mano. A gente morrendo. E a gente tá pagando a conta. E você acabou de assistir a um corte das lives que acontecem no canal Edson Castro Oficial, todas as terças e quintas às 10 da manhã e domingo às 9 horas da noite. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. E é nóis. Valeu.